Fala pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e este vídeo é do Só Estudar e na nossa aula de hoje será a matéria de Química. Pois é galera, vamos ter mais uma aula de Química, essa é a nossa terceira aula de Química e vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando a respeito dos isótopos, isóbaros, isótomos e vamos pôr um fim nisso daí. Mas antes, vamos lá, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para as nossas notificações. E claro, antes de começar, deixe o seu like ou o seu dislike e vamos nessa, belezinha? Então, partiu! Galera, hoje a aula será dedicada, principalmente, né, nossa aula de Química será dedicada a falar de uns camaradas que vai ser de extrema importância que a gente entenda, que são os íons. Nós estávamos trabalhando com os isótopos, isóbaros e tudo mais, mas a gente precisa falar desses caras aqui, ó, dos íons, que eles também fazem toda a diferença para que a gente possa entender como que acontece todos esses processos que envolvem, né, os nossos elementos químicos. Show de bola? Mas Lucas, vamos lá. O que significa íons? O que significa essa palavrinha aqui, íons? Pessoal, íons nada mais são do que um átomo padrão é eletricamente neutro, ou seja, possui uma quantidade idêntica de prótons e elétrons. Um átomo padrão, a gente vai começar a falar desse átomo padrão para a gente poder entender o que significa os íons. Não que os íons significam que sejam átomos padrões, ok? Mas para a gente poder entender sobre os íons, a gente tem que entender primeiramente o que um átomo padrão é eletricamente neutro, ou seja, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas o que de fato é os íons? Calma lá que a gente vai ver. Bom, e se um átomo neutro ganha um ou mais elétrons? Ou seja, quando ele passa a ficar negativamente carregado ao receber, ao ganhar, ao pegar elétrons, né? Que eu utilizei a palavra ganhar, mas pode ser pegar, receber também, né? A gente vai ver uma matéria na química chamada de oxirredução. Isso vai ser muito legal e vai ser de extrema importância a gente entender sobre esses caras aqui que são os íons, tá? Mas voltando ao exemplo aqui. E se um átomo neutro ganha um ou mais, ou seja, um ou mais elétrons, como que isso é representado? A gente vai ver isso agora, ó. Ocorrerá um desequilíbrio, evidentemente, já vai deixar de ser neutro e vai ocorrer um desequilíbrio, pois há excesso de carga negativa, ou seja, ele possui mais elétrons do que prótons. Logo, o átomo se torna um ânion. O que é um ânion, pessoal? Um ânion é um chamado íon negativo, ou seja, existem dois tipos de íons. O íon negativo, que é chamado de ânion, tá? E a gente vai ver o positivo, que vai ser logo agora, ó. E quando um átomo perde, e lembrando que se torna um ânion quando ele ganha um elétron, ok? Agora vamos ver o contrário. E quando esse átomo neutro perde elétrons, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja, ele perde elétrons. Não necessariamente, pessoal, ele vai ter mais prótons do que mais elétrons. Isso só vai mostrar que é uma transformação, uma transferência de elétrons, tá? Mas não necessariamente, ok? E quando esse átomo perde elétrons, o que acontece? É o que a gente vai ver agora. Também ocorre um desequilíbrio, né? Novamente, ocorre um equilíbrio e é novamente quebrado, e agora há cargas positivas em excesso, ou seja, o átomo se torna um cátion, que é chamado de íon positivo. Ou seja, pessoal, vamos voltar aqui, ó, íons são os ânions, né? Ânions, o ânion, né? E o cátion, cátion, ok? Ânion que é sempre representado pela carga negativa, o cátion que é sempre representado pela carga positiva, tudo bem? É basicamente isso daqui. Mas vamos continuar o que a gente estava lendo aqui, ó. Ou seja, ele se torna um cátion, que é um íon positivo. Show de bola? Então vamos lá. Agora que a gente viu o que se trata, o que é os íons de fato,
a gente vai passar para a representação desses íons, tudo bem? Eu vou pedir agora que vocês prestem bastante atenção, pois essa parte da matéria é bem comprometedora. Então eu vou pedir que vocês se atentem junto com o tio aqui e a gente vai conseguir dar continuidade, belezinha? Então vamos lá. Vamos ver agora então a representação, né, desses íons. Representação dos íons, como é que isso é feito? Vamos lá. Representação dos íons. O valor da carga positiva ou negativa aparece sempre à direita, na parte de cima do seu elemento, ou seja, o valor da carga positiva ou negativa, ou seja, dependendo se ele vai receber ou perder elétrons, aparece sempre à direita, na parte de cima do elemento químico representado. É o que a gente vai ver agora, ó. Exemplos. Na mais, Cl menos, Ca2 mais. Presta bastante atenção agora. Aqui no Na a gente sabe que ele é o sódio, não é isso? E esse sódio, ele tá com uma carga positiva. Essa carga positiva indica o que pra gente? Lembra que a gente acabou de ver. Quando um elemento químico ele perde elétrons, quando ele cede elétrons, ele fica o quê? Com um desequilíbrio e ele fica com uma abundância de cargas o quê? Positivas, ou seja, ele vai sofrer uma... Eu vou falar essa palavra, mas eu vou dar um spoiler. Isso aqui é oxidação, mas deixa para uma outra aula para a gente não dar spoiler. Ou seja, ele perde elétrons e quando ele perde elétrons, ele fica com essa carga positiva. No caso, a gente não está vendo, mas existe o número 1 aqui, ó. Quando é só o sinal, significa que ele perdeu quantos elétrons? 1 apenas, tudo bem? Vamos olhar esse cloro aqui agora. Aqui no cloro, a gente está vendo que só tem um sinal negativo, significa que ele recebeu elétron. Mas quantos elétrons ele recebeu? 1 apenas também. A gente não está vendo aqui, mas tem um número 1 aqui. Ele recebeu elétrons, ele ficou com um excesso de cargas negativas em sua composição. Tudo bem? E cálcio, que é o Ca, que é o cálcio, né? Ele está com 2 mais. Presta bastante atenção nessa representação aqui que a gente já vai falar. 2 mais significa que ele perdeu quantos elétrons? É estranho, né, gente? Quando a gente fala que está positivo, significa que perdeu. E quando está negativo, significa que você recebeu. Isso é muito estranho, mas não se preocupe. Vamos ter uma aula específica para a gente tirar essa dúvida na cabeça. E todas essas aulas vão fazer sentido para a gente. Tudo bem? Aqui, ó, está cálcio 2 mais. Significa que ele perdeu quantos elétrons? 2. Tudo bem? Ele perdeu 2 elétrons aqui, ok? Agora, pessoal, observação. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Nunca na vida de vocês devem escrever dessa maneira aqui, ó. Não escreva dessa forma aqui. Ca mais 2. Tá errado. Não é mais 2. É 2 mais, indicando a quantidade de elétrons que você perdeu. Ou seja, o correto aqui, ó, é... Vou até dizer uma parte aqui, ó. O correto é... Não é cálcio mais 2, é cálcio 2 mais, tá? Não é mais 2 não, tá? Esse cara aqui, cloro menos 2, tá errado. O correto é cloro 2 menos, tá? Toma bastante cuidado. E Ca mais mais. Gente, tá errado isso daqui. Ó, faz até um risco assim, ó. Tá errado, tá errado. Esse daqui, gente, pelo amor de Deus, tá erradíssimo. Mais, mais? Não, poxa. É esse daqui, é igual esse daqui de cima. Vai ser Ca2 mais. Perdeu 2 elétrons. Isso aqui também está errado, tá ok? Esse daqui é o correto, ó. Correto, correto, correto. Tudo bem? Então, por favor, não façam esse tipo de representação. O professor de química de vocês vai ter... A mão do professor de química vai coçar tanto que ele vai dar errado para vocês. Tudo bem? Não cometam esse erro mais. Vocês não têm permissão para errar desse jeito mais. Então, vamos lá. Dando continuidade, pessoal. Não há como confundir, né? Não há como confundir com os números de massa
e atômico que ficam à esquerda, ou seja, a representação desses íons sempre ficam na direita, na parte superior, na parte de cima do elemento, ou seja, no lado direito, pois no lado esquerdo fica o número de massa e o número atômico, então ó, não tem como a gente se confundir, tudo bem? Ah, Lucas, mas você mostrou na primeira aula que existe uma representação diferente dos elementos químicos. Sim, existem, mas sempre há uma maneira mais didática e também há maneiras diferentes de representação. Mas aqui estamos no Brasil, a gente está aprendendo desse jeito, podem confiar que é sempre nessa posição aqui, tudo bem? É sempre à direita na parte superior, na parte de cima, ok? Vamos continuar. Exemplo, ó, sódio. O sódio tem a massa de 23 e seu número atômico de 11, correto? Mas vamos lá. Importante, pessoal. Como as cargas afetam apenas os elétrons, os íons possuem mesmo número de massa e atômico que os átomos neutros que se originaram. Ou seja, esse cara aqui, esse sódio, se ele perder elétrons ou ganhar elétrons, esse camarada aqui, ele não vai mudar o seu número atômico e nem o seu número de massa, ele vai permanecer a mesma coisa. Ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó, como é que vai ficar. Ó, aqui vocês podem ver que esse sódio aqui é um átomo neutro, esse primeiro aqui é um átomo neutro. Ó, ele tem 23, o seu número de massa, e tem um número atômico de 11. Aqui, esse sódio, ele passa a se tornar um cátion. Por quê? Ele acabou de perder um elétron, ou seja, ele está com uma carga positiva. Logo, ele não é mais um átomo nêutron, ele se torna um íon, ou seja, um cátion. Tudo bem? Por conta desse sinalzinho aqui. Ô Lucas, e se ele tivesse um sinal de menos, por exemplo? Mesma coisa. Se ele ficasse, ó, Na, número de massa 23 e seu número atômico 11 e o sinal aqui, ó, negativo. Ele seria também um ânion, ele seria um ânion, certo? Um ânion, porque ele recebeu a carga negativa aqui, que era o elétron. Ele recebeu elétrons, então ele passa a ser um ânion. Tudo bem, gente? Dúvidas até aí? Qualquer uma dúvida que vocês tiverem, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder para vocês assim que possível. Tudo bem? Então, podem ficar tranquilos. Vamos avançar? Agora, galera, nós vamos ver a respeito dos átomos que são isoeletrônicos. Lucas, que diacho é isso? Vamos lá. Vamos ver os átomos isoeletrônicos. Os átomos isoeletrônicos nada mais são, pessoal, do que são átomos de elementos diferentes que apresentam o mesmo número de elétrons. O mesmo número de elétrons. Isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá? Isso aqui vai ser uma característica que, sim, vocês só de baterem o olho, vocês já precisam ter isso em mente. Tudo bem? Então vamos lá. Átomos isoeletrônicos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha que legal. Se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Exemplos. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Sódio mais, ou seja, ele perdeu um elétron aqui, vocês concordam comigo? Quantos prótons inicialmente esse sódio tem? 11 prótons, correto? Ou seja, o Na aqui, quando é um átomo nêutron, ele tem quantos elétrons aqui no caso? Já que esse número atômico, esse número de nêutrons dele, vai representar o quê? O mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, não é isso? Então, aqui ele tem 11 prótons. Como esse cara aqui, ó, vou até deixar denotado aqui, ó, ele tem o número de 11 prótons, não é? Aqui embaixo está Na+. Na+ significa o quê? Que ele perdeu um elétron, ou seja, ele não tem mais, como eu posso dizer, ele não tem mais. Então, pessoal, aqui, peço desculpas, ele tem aqui a quantidade de 11 prótons. Evidentemente também que ele como ele está inicialmente neutro, ele também vai ter 11
elétrons, ok? Como ele perdeu um elétron, o que a gente vai fazer? Esse Na vai passar a ter quantos elétrons, já que ele perdeu um elétron? Ele vai ter 10 elétrons. Lucas, eu não entendi. É só vocês olharem aqui, ó. Esse é o número atômico dele, certo? Que indica a quantidade de prótons, que é o que ele começou, né? Que é o que ele começou, com o número de 11 prótons. De 11 prótons e 11 elétrons, inicialmente quando ele estava neutro, né? Quando ele perde um elétron, significa que ele vai ter uma abundância o quê? Positiva e vai ter menos cargas negativas, correto? Qual é essa diferença? É de acordo com esse sinal positivo que tem aqui embaixo, ó. Ou seja, ele perdeu um elétron, a gente não vê, mas tem o número 1 aqui. Ele perdeu um elétron, ou seja, ele vai ter quantos elétrons agora? 10 elétrons, ou seja, alterou aqui no número atômico dele. Tudo bem? Ele tá nessa representação, mas o número de elétrons dele agora é 10 elétrons. Show de bola? Vamos continuar? Olha só que legal. Vamos ver o outro aqui, ó. O oxigênio. Aqui nós temos o oxigênio que está ganhando 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons, ou seja, ele está recebendo elétrons. Inicialmente ele começou com 8 prótons, correto? Como está aqui, que é um átomo neutro. Show de bola? Como aqui a gente viu com o Na. Como é que vai ser a representação desse cara agora, já que ele ganhou 2 elétrons? Vai ser o quê? Com quantos elétrons esse oxigênio vai ficar, já que ele recebeu 2 elétrons? Ele vai ficar com 10 elétrons. Ou seja, pessoal, esse cara vai ficar com 10 elétrons. Olha só que legal. Olha, esse cara aqui, que é o sódio, ficou com 10 elétrons. O oxigênio também ficou com 10 elétrons. Por isso que eles são chamados de isoeletrônicos. Por isso que eles são chamados de isoeletrônicos. São isoeletrônicos. Show de bola? São chamados de isoeletrônicos. Porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. O mesmo número de elétrons. Show de bola? Eventuais dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a vocês. Tudo bem? Não precisam se acanhar. Tá com dúvida? Pergunte. Estou aqui para ajudar. Show? Vamos continuar? Bom, a gente viu agora essas características a respeito dos íons. Nada mais justo do que a gente fazer o quê? Atividades. Vocês acham mesmo? Agora esse momento aqui da nossa aula vai ser uma aula de... O que acontece quando a gente só tem aula de atividade? É chamada de só exercícios. Agora vamos partir para só exercícios dessa matéria. Vamos fazer 3 exercícios diferentes, mas cada um deles possui a sua importância, né, a sua relevância devido à matéria que a gente está estudando. Então, eu vou mencionar para vocês em um momento que vocês precisam focar e precisam prestar o máximo de atenção possível. Eu vou repetir e quero que você esteja com segurança do que a gente vai ver. Show de bola? Não precisa se assustar. Então, vem com o tio que é sucesso. Partiu! Então, pessoal, vamos lá. Atividades. Primeira atividade, pessoal. Considere os íons monoatômicos X e Y, ou seja, são átomos quaisquer, né, que nós temos um X aqui com a quantidade de prótons de 15 e ele está recebendo 3 elétrons, tá? Ele está recebendo, e esse átomo Y, que tem um número atômico de 20, está perdendo 2 elétrons. Bom, tudo bem essa observação que a gente acabou de fazer? Beleza. Podemos afirmar que eles são o quê? Vamos analisar, passo a passo. Eles são isótopos? Vamos ver. O que é isótopo? O que são átomos isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons. Vamos ver o número de prótons dele? 15 e 20. Eles têm o mesmo número de prótons, gente? Sim ou não? Não, né? Não tem. Então, ó, não é essa a resposta. Tudo bem? Se vocês não entenderam, por favor, eu preciso que vocês deixem no comentário que eu vou explicar para vocês no passo a passo nos próprios comentários, ok?
Letra B. Eles são isótonos? Lucas, o que é isótono? Isótonos são elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Eles têm um número de massa para a gente poder fazer aquela operação, para ver se a gente consegue diagnosticar isso. Mesmo que a gente, por exemplo, vá jogar naquela fórmula maluquinha lá do A igual a Z mais N, não vai bater, não é, gente? Né? Então, não é a nossa resposta. Se vocês quiserem provar, façam um passo a passo e vocês vão ver que não é essa a resposta. Tudo bem? Letra C. Eles são isóbaros. O que é isóbaro, gente? São átomos diferentes com o mesmo número de massa. São átomos diferentes com o mesmo número de massa. Isóbaros. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, eles têm o mesmo número de massa? Eu não estou vendo nenhum número de massa aqui nem aqui. A gente até pode pensar, eles têm o mesmo número de massa porque a gente não sabe, mas esse é o problema. Não significa que seja zero ou que seja zero, é que a gente simplesmente não sabe. Então a gente também não pode concluir isso. Tudo bem? Letra D. Isoeletrônicos. Vamos fazendo passo a passo para ver se pode ser isso? A gente pode conferir. Olha só, no nosso átomo, nosso monoátomo X, ele está recebendo 3 elétrons e ele tem aqui a quantidade inicial dele de 15 prótons. Ele tem 15, né, elétrons aqui e ele está recebendo 3 elétrons. Com quantos elétrons no total ele vai ficar com mais 3 aqui? 18 elétrons. 18 elétrons. Vamos olhar o nosso átomo Y agora para ver se vai cair a ficha. Vamos lá. Átomo Y aqui, ó. 20 e mais 2. 2 mais, não é mais 2, é 2 mais. Ou seja, ele está perdendo 2 elétrons. Então a gente vai ter uma continha de 20 menos 2. Quantos elétrons ele vai ficar agora então? 18 elétrons. Lucas, não entendi, você só escreveu 18 elétrons aqui e 18 elétrons aqui. Você pode fazer o passo a passo? Agora. Por que deu 18 elétrons? Eu simplesmente peguei o número quando ele está neutro e subtraí com o número... subtraí não, eu somei porque ele recebeu elétrons. Eu somei. Então, isso daqui dá 18. Toma muito cuidado, ok? Isso chega a confundir até mesmo quem está explicando. E aqui ele perdeu 2 elétrons, ou seja, eu fiz simplesmente esse cálculozinho aqui, ó, de 20 menos 2, que vai dar 18. Foi esses dois caras aqui, esses dois caras aqui, chegamos a 18 elétrons em cada um deles. Resposta, portanto, pessoal, é a letra D, D de Deus, né, quando alguém vai querer chutar. A letra E é nenhuma das alternativas, mas a gente viu que é a letra D. Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar nos comentários do vídeo que eu vou responder para vocês assim que possível. Tudo bem? Então vamos para o segundo exercício. O segundo exercício está bacana também. Vamos lá. 2. Considere as seguintes informações sobre os átomos X, Y e Z. Vamos ver então. Primeira informação. X e Z são isótopos. Segunda informação, X e Y são isótonos. Y e Z são isóbaros. Mas vamos ver o contexto, né? Para a gente poder entender como é que é. Vamos lá. Sabendo-se que o número de massa de X é 70, o número atômico de Z é 35 e seu número de nêutrons é 33, determine os números atômicos e de massa de todos os elementos mencionados, ou seja, de todos esses caras aqui, do X, do Y e do Z. Pessoal, a partir de agora vamos fazer uma atividade um pouquinho trabalhosa, mas eu preciso da atenção de vocês para que possa dar tudo certo, tá? Confie no tio que vai dar tudo certo. Vamos fazer aqui no passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa investigar aqui, então, é entender qual é o valor da massa do nosso Z aqui, já que ele nos deu, por exemplo, o número atômico dele, né? E o número de nêutrons dele, que é de 33. Bom, a gente pode fazer a operação inversa de como encontrar o número de nêutrons, da seguinte forma.
Qual é? Vamos fazer essa questão por partes. Vamos lá, primeira parte. Lucas, ele deu o número de nêutrons e deu o número atômico. Você disse que tem um estilo para resolver isso daí? Tem. Lembra daquela fórmula da número de massa? Ó, A é igual a Z mais N. Ou seja, é o número de massa do Z, número atômico do Z e o número de nêutrons do Z. É só a gente substituir os valores, já que nós temos aqui, ó. Não é verdade? Então, ó, vamos fazer aqui no passo a passo. Nós não temos o número de massa, que é o que nós queremos encontrar, não é verdade? O número atômico desse cara a gente tem, que vale quanto? 35. O número de nêutrons nós temos? Temos, que vale quanto? 33. Olha só que legal. Logo, pessoal, a gente sabe que o nosso número de massa de Z, por isso que esse AZ aqui, ok? É 68. Ou seja, com isso a gente pode escrever que o nosso átomo Z é assim, ó. Z, esse foi o primeiro que nós encontramos, ó. 68, que é o número de massa dele, e o seu número atômico que é de 35. Dá para vocês enxergarem bem? Se estiver muito pequeno, bom, não vou saber se vocês estão achando pequeno, mas aqui é o número 68 e aqui é o número 35, ok? Finja que é isso. Mas qualquer coisa vocês podem repetir o exercício aí mesmo onde você está assistindo, tá? Bom, essa foi a primeira parte do exercício. Já encontramos o número de massa do nosso colega Z, não é verdade? Agora, qual vai ser a segunda parte desse exercício aqui? Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente também precisa encontrar, né, o número de massa e número atômico dos outros elementos. Mas, gente, presta bastante atenção. Olha que interessante. Olha a primeira coisa que foi dita pra gente. Olha, podemos, que a gente tá falando, ó, X e Z, aqui nesse primeiro, ó, X e Z, eles são o quê? Isótopos. Gente, o que é ser isótopo? Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, eles possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o X e o Z. O X a gente tem o número de massa dele, não tem? Ó, o X a gente tem o número de massa dele, que é de 70. Como X e Z são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, que é 35. Tudo bem? Por que a gente fez isso, Lucas? Porque o X é isótopo do Z. Olha só que legal, já matamos o X aqui. Vamos encontrar o nosso Y agora. Bom, vamos lá, vamos ver a terceira característica que possa nos ajudar. A outra característica que pode nos ajudar. X e Y são isótonos. O que é ser isótono? Isótono é o mesmo número de nêutrons. Beleza, é o mesmo número de nêutrons. Terceira informação fala que o Y e Z são isóbaros. Desculpe, falha no engano aqui. Tive uma falha técnica aqui, mas vamos continuar com o nosso raciocínio aqui. Bom, voltando aqui, a terceira característica aqui, ó, calma aí, que Y e Z são isóbaros. O que significa isóbaros? São átomos, né, que possuem o mesmo número de massa. Bom, como a gente aqui já conseguiu determinar o valor do nosso átomo X, né, que ele possui um número de massa de 70 e o número atômico de 35, né, agora a gente vai conseguir ser capaz, né, de determinar o nosso terceiro e último átomo, né, que é o Y. Mas, gente, vamos ver no passo a passo como que a gente vai conseguir determinar isso aqui. Eu me antecipei e já deixei a resolução para vocês verem. Vou explicar o passo a passo dessa resolução aqui, ó. Vamos lá. A gente tem aqui do nosso Y que ele possui o número de massa. Por quê? Y e Z são isóbaros, ou seja, o número de massa de Z é 68, do Y eventualmente também vai ser 68. Tudo bem? Bom, a gente precisa encontrar agora o número atômico do Y. Gente, aqui, nossa primeira relação que eu acabei de concluir com vocês, que o número de massa do Y é igual a do Z, logo é 68 também.
Agora a gente vai encontrar o número de nêutrons dele. Como é que a gente vai conseguir encontrar isso? Ó, temos o número n de y e o n de x, porque eles são isótonos, o mesmo número de nêutrons. Ou seja, a gente sabe que o número de nêutrons do x é 70 menos 35, que dá 35. Logo, a gente também consegue encontrar o número de nêutrons do y, que vale 35. Porém, essa informação não vai ser tão útil para a gente, né? Não é a nossa resposta, não quer dizer que não é útil, quer dizer que não é a nossa resposta. A gente encontrou que o número de nêutrons do y vale 35. É só a gente utilizar aquela fórmula do A igual a Z mais N, né? Que a gente consegue encontrar a nossa resposta final, substituindo os valores. Quanto vale a massa de y? 68. O número atômico de y a gente não sabe, que a gente vai encontrar. E o número de nêutrons de y vale 35. Pegando esse 35 e jogando ele para o outro lado, o que ele vai fazer com 68? Vai subtrair. 68 menos 35 dá 33. Logo, a nossa resposta, portanto, é 33. Nosso átomo Y, nosso átomo X e o nosso átomo Z foi determinado, foi encontrado os valores deles, dos números atômicos e os números de massa deles, desses elementos. Tudo bem, pessoal? Bora para o terceiro exercício? Galera, o terceiro exercício, ele é um pouquinho mais puxado, tá? E eu vou fazer com vocês o passo a passo dele, tá? Então não se assustem quando verem ele. Bom, exercício 3. Calma aí para vocês poderem enxergar melhor. Exercício 3. Considere as seguintes informações sobre os átomos A, B e C. Vamos lá. Temos todas essas informações aqui que eu vou ler cada uma com vocês, ok? Vamos lá. Letra A. A e B são isótopos, mesmo número de prótons. A e C são isótonos, mesmo número de nêutrons. B e C são isóbaros, o mesmo número de massa. Letra D. O número de massa de A é igual a 55. Lembrem dessa informação, ok? Que a gente vai precisar ir muito, tá? Letra E. A soma dos números de prótons de A, B e C é 79, vale 79. Né? Vamos sublinhar. F. A soma dos números de nêutrons de A, B e C vale 88. Vamos sublinhar isso daqui também. Vai ser muito útil para a gente. Bom, determine os números atômicos e de massa de A, B e C. Vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos começar essa questão da seguinte forma. Vamos começar de baixo para cima, porque vai fazer mais sentido para a gente não se embaralhar. Tudo bem? Então vamos lá. Pegando a opção F e E, como está aqui embaixo, a gente vai juntar essas informações que temos aqui, ó. Na letra E fala o quê? Que a soma dos prótons de A, B e C vale 79. Então, ó, a soma dos prótons de A, de B e de C vale 79, ok? Na letra F fala que a soma dos números de nêutrons de A, B e C vale 88. Então, nêutrons de A mais de B mais de C dá 88. Show de bola, né? Isso daqui é esse é o primeiro passo para a gente começar a resolver. Lembrando que eu falei com vocês que vamos começar de baixo para cima para facilitar a nossa resolução. Tudo bem? Vamos lá. Segundo passo. Partiu. Bom, vocês concordam comigo, gente, que se eu pegar o número de prótons mais o número de nêutrons, a gente vai chegar a que número? O número de massa. Vocês concordam comigo? Então, ó, se eu pegar o número de prótons mais o número de nêutrons de cada um desses elementos, eu vou chegar ao número de massa. Então, ó, só para terminar preencher aqui, se eu pegar o número de prótons de C aqui, mais o número de nêutrons de C, eu vou chegar também ao número de massa de C. Show de bola? A gente sabe que a soma total, a soma dos números de prótons de cada um desses elementos vale 79, não é isso? E a soma dos números de nêutrons de cada um desses camaradas aqui vale 88. Pessoal, vocês concordam comigo nesse raciocínio aqui que eu fiz, ó, somando cada um deles? Vocês concordam comigo que se eu somar o número de prótons de todos esses elementos, mais a soma de todos os números de nêutrons de todos esses elementos também, desses átomos, vocês concordam comigo que eu vou chegar à massa total deles, não é? Aqui, ó,
79 mais 88 dá quanto, gente? Dá 167. Repare que eu não encontrei o número de massa de todos eles. Eu não encontrei o número de massa de cada um deles, de ninguém. Eu simplesmente juntei as informações o máximo que eu pude fazer, tudo bem? Então, a gente já consegue encontrar que se a gente soma essas possibilidades da letra E e da letra F, a gente encontra o somatório de todas as massas deles aqui, tudo bem? Vamos lá, vamos para o terceiro passo agora, para a gente poder fazer. Eu vou até deixar aqui a folha, para não atrapalhar a gente, tá? Vamos para o terceiro passo. Eu preciso que vocês tenham bastante atenção no que eu estou fazendo aqui, ok? Qualquer coisa, voltem o vídeo para vocês poderem entender o que está acontecendo. Bom, a gente sabe que já foi nos dado aqui, ó, na opção D, que o número de massa de A é igual a 55. Então, como a gente sabe que o número de massa de A vale 55 e, né, outra informação, que o número de massa de B e de C são iguais, por quê? Está dito aqui, ó, de A, B e C, eles são o quê? Isóbaros. Ó, olha aqui na letra C, ó, que B e C, ó, são isóbaros, o mesmo número de massa. Então, voltando aqui, ó, a gente tem o mesmo número de massa deles. Agora, só de deixar aqui, ó, que eles são isóbaros. Gente, agora eu preciso que vocês prestem o máximo de atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Isso aqui não é magia negra. Vocês concordam comigo que se eu pegar o número de massa de C e o número de massa de B são a mesma coisa, não é verdade? Vocês se importam se eu transformar esse AC, que é o número de massa de C, em AB? Por quê? Já que eles têm o mesmo número de massa, a gente pode fazer uma relação aqui. Então, ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Vocês vão analisem junto comigo o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse AC, esse número de massa de C, em número de massa de B, já que eles são a mesma coisa. Então, eu vou poder fazer isso daqui, ó. AB mais AB vai ser igual ao quê? 2AB. É uma soma de variáveis, se vocês forem parar para perceber, tá? Isso aqui é uma equação do primeiro grau que eu estou fazendo. Tudo bem? Eu simplesmente fiz AB mais AB dá 2AB. Tudo bem? É como se fosse x mais x que dá 2x. Entendeu? Mas ao invés de x é AB. Tudo bem? Vocês entenderam isso daqui até agora? Então vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui. A gente sabe, pessoal, baseado, evidentemente, naquela fórmula A igual a Z mais N, tá? Baseado nessa fórmula aqui, a gente sabe que nós temos o número de massa de A, que vale 55, não é? Mais 2AB. Lucas, por que mais 2AB que eu não entendi? Vocês concordam comigo que AB e AC são a mesma coisa. Eu simplesmente peguei o AC, ok? Peguei esse AC, eita. Eu peguei esse AC aqui e transformei ele em AB, porque eles são as mesmas coisas, o AB e o AC. Então não tem problema se eu transformar eles em AB, tudo bem? Aqui, ó, eu simplesmente substituí esses valores dentro dessa fórmula aqui, ó. Por quê? A gente sabe que o AB e o AC são a mesma coisa. E o AA, que é o número de massa de A, vale 55. Então é só repetir aqui embaixo. Eu repeti essa fórmula das massas, tudo bem? E coloquei aqui embaixo, tudo bem? Então, ó, a gente sabe que isso daqui, ó, vale 167. Olha só que bacana. Agora, a gente vai trabalhar com essa equação. Fazendo os cálculos, a gente vai chegar aqui, 2AB vale 167 menos 55, pois o 55 está positivo aqui, vai passar para o outro lado, negativo. 167 menos 55 vai dar um valor de 112.
Agora vamos isolar esse AB. Vamos continuar a nossa fórmula aqui. Se ficar muito embolado, deixem nos comentários, mas eu vou deixar tudo explicadinho aqui. Vai ficar o quê? 2 está multiplicando com AB. Vai passar para o outro lado fazendo o quê com 112? Dividindo. Então vai ficar 112 dividido por 2, que vai dar um valor de 56. Ou seja, se AB deu 56, logo o AC, que é a mesma coisa, também vale 56. Show de bola? Vamos lá, a gente ainda não acabou. Vamos continuar para a gente dar um passo mais firme aqui. Então, ó, vou fazer essa divisóriazinha aqui, para a gente não se perder, para a gente fazer o nosso passo a passo. Esse foi o passo 3, tá? A gente fez o passo 1, 2 e o passo 3. Vamos para o passo 4 agora, para a gente não se perder, ok? Então, vamos lá. No passo 4, que a gente vai fazer, a gente sabe que a gente sabe as respectivas massas dos nossos elementos químicos, né? A gente sabe que o AA, né, o número de massa de A, vale 55. O número de massa de B vale 56. E o número de massa de C, né, vale 56. Show! Então, gente, agora esse é o momento que muitos de vocês vão se confundir. Mas vamos olhar no passo a passo para a gente não se perder. Eu sempre estou falando isso porque é muito importante. Tudo bem? Então vamos lá. A gente pode representar essa substância A da seguinte forma. Ó. A gente sabe que o número de massa dele vale 55. E a gente não sabe o número atômico dele ainda não. Ó. Não é? E o B, a gente sabe o número de massa dele que vale 56. Correto? E a gente sabe que a gente não sabe, né, o número atômico dele também. Show! Galera, olha só isso daqui. Eu vou deixar até um quadradinho aqui para destacar melhor. E vou fazer em cores diferentes para ficar mais explícito do que eu vou fazer com vocês, tá bom? Olha só. A gente sabe, né, que o A e o B são isótopos. Isótopos têm o mesmo número de prótons, ou seja, esse X aqui, o número atômico de A vale X. E o número atômico de B vale X, né? O número de prótons de cada um deles vale X, porque são a mesma coisa. Ou seja, o que a gente encontrar de um, a gente vai encontrar do outro. Tudo bem? O A e o C, eles são o quê? Isótonos. Ou seja, o A e o C são isótonos. Significa que eles têm o mesmo número de nêutrons. Aí é que está o detalhe, pessoal. Olha só. Olha só o que está acontecendo aqui. A gente sabe que o A, não é? O A, ele tem um número atômico X e ele tem um número de massa 55. Eu peço 1000 perdões por estar desorganizado assim, ok? Mas eu vou transferir para uma outra folha só para a gente preencher esse espaço aqui, tá? A gente sabe que o número de massa de A vale 55 e que o número de prótons do A vale X. E o C tem o número de massa 56, que a gente descobriu, e ele tem o número de prótons de X mais 1. Lucas, peraí. Por que ele tem X mais 1? Porque o C ele tem uma unidade a mais de massa em relação ao A. Por quê? O A ele tem um número de massa 55, não é verdade? E o C tem um número de massa 56. Ou seja, ele tem uma unidade a mais de massa, tá? Ele tem uma unidade a mais de massa. Por isso que a representação do número de prótons de C é x mais 1. Ou seja, se o A tiver um determinado valor, o C ele vai ter esse valor também, porém mais 1. Ou seja, ele vai ter uma característica a mais. Mas por que isso é importante? Mas o que isso vai servir para a gente? Eu vou justificar para vocês, para que isso fique mais nítido e provar para vocês do porquê que isso é desse jeito, tá bom? Bom, uma outra relação que é importante que a gente entenda é que
a gente também tem um átomo B, aqui, ó, que tem um número atômico X, tem a sua massa 56, e o C, em relação a esse B, ó, ele também tem a massa 56, mas o seu número atômico também é X mais 1. Novamente, pessoal, esse X mais 1 que complica um pouco a relação, não é? Mas não se preocupem, vou justificar para vocês matematicamente disso aqui, ok? Vou fazendo uma cor diferente para não ficar uma coisa tão embaralhada. Mas por quê? Eu vou provar para vocês por que esse C ele tem esse X mais 1. Eu já falei para vocês que é por conta da unidade a mais de massa que ele tem. Mas se eu falar dessa forma, fica uma coisa muito esdrúxula, não fica uma coisa tão inteligível para vocês perceberem. Então, ó, lembrando, a gente sabe que 55 menos x, a gente encontra o número de nêutrons, correto? Fazendo a subtração desse número aqui para esse número aqui, a gente encontra o número de nêutrons. Então, ó, 55 menos x, que é do elemento A, da substância A, do átomo A. A gente vai igualar, já que eles precisam ser iguais, com a situação que é no nosso, do nosso átomo C. Só que ao invés da gente usar a letra x, vamos usar uma variável diferente. Vamos usar uma variável y, só para dar uma diferenciada, que é 56 menos y. Tudo bem? A gente fazendo essa... Quando a gente vai fazer essa relação aqui, a gente vai encontrar isso daqui, ó. Vamos isolar o y. Menos y é igual a 55 menos 56. Nossa, agora deu um pigarro. Menos x, tudo bem? A gente vai encontrar que menos y vai ser igual a menos 1 menos x. Vou multiplicar por menos 1 para deixar tudo positivo, principalmente essa variável. A gente vai encontrar que y vale 1, ou x, né, mais 1. Por isso que a representação do C tem esse x mais 1, por conta dessa diferença da quantidade de massa que ele tem. Tudo bem? Bom, tudo certinho? Qualquer coisa é só deixar nos comentários que eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Tudo bem? Tá, Lucas, mas o que isso agora vai ajudar a gente? A gente acabou de ver que tem essa relação aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a soma de todos os números atômicos desses elementos. Desse A, desse B e desse C. Como é que vai ser? Como é que é a representação disso? Vamos lá, vou continuar aqui embaixo aqui agora. Ó. A gente vai ter aqui o número, né, de prótons de A, mais o número de prótons número atômico. Número atômico de B, números atômicos de C, valem 79. A gente sabe o número atômico de cada um desses números? Não, mas a gente sabe como substituir. Vai ficar como? A gente sabe que o número atômico de A é representado por x, então vai ser x mais o número atômico de B, x, mais o número atômico de C, que é x mais 1, igual a 79. X mais x mais x dá quanto, gente? 3x. Igual, 1 está positivo aqui, vai passar para o outro lado, negativo com 79. 79, opa, desculpe. Ó, x mais x mais x dá 3x, tudo bem? 1 está positivo aqui nesse lado, vai passar para o outro lado fazendo o que com 79? Subtraindo. Logo, vai ficar 79 menos 1, 78. Show de bola? 3x igual a 78. 3 está multiplicando com x, vai passar para o outro lado dividindo. 78 dividido por 3 vai dar 26. 26 o que, pessoal? Prótons. Prótons. 26 prótons. X vale 26, ou seja, o A tem 26 prótons, o B tem 26 prótons e o C tem quanto? 26 mais 1, que dá 27. Perfeito? Dúvidas? Nossa resposta final, pessoal, graças a Deus, vai ser o quê? Ó? Vamos fazer aqui em cima. Ó. Nossa resposta final vai ser
que o nosso elemento A tem 56, né, número de massa e 26 prótons. O nosso elemento B tem 56 número de massa e 26 prótons. O nosso elemento C também tem 56 número de massa e 27 prótons. Finalmente, pessoal, essa foi a resolução. Eu peço mil perdões se alguma coisa ficou complicada para vocês entenderem, mas o exercício é assim mesmo, é trabalhoso, mas no fim deu tudo certo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se possível, se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. Então, pessoal, eu espero que vocês não estejam com nenhuma dúvida sobre essa aula. No mais, galera, com as suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido, só estudar. Beleza? Então, pessoal, fui!